Saudações. Saudações. Primeiro queremos agradecer a oportunidade de participar no primeiro colóquio Patrimônio e Educação no âmbito das Jornadas Europeias do Patrimônio 2020. O nosso tema é Patrimônio Cultural do Centro Educacional de Cambini, contributo da educação para uma gestão sustentável. O trabalho é da elaboração de Denise Armando Guidione e Stella Lamas, e a representação da Stella Lamas, Antônio Alberto. Vamos à apresentação do nosso trabalho com Denise Armando Guidione. O que é Centro Educacional de Cambini? Bom dia. O Centro Educacional de Cambini é um diversificado patrimônio cultural material e imaterial de tipo monumento, arquitetônico, histórico, que necessita da sua proteção, preservação e valorização como memória coletiva dos moçambicanos, com maior relance da parte dos residentes da localidade de Cambini, bem como especialmente os residentes do Centro Educacional de Cambini. O que sentimos? Ao elaborarmos esta comunicação, sentimos a necessidade de afirmar e demonstrar que é possível dar à educação um papel mais importante e dinâmico no processo de desenvolvimento sustentável do patrimônio local. O que promulga a Lei 10/88? A Lei 10/88, sendo a primeira lei moçambicana que faz abordagem sobre o patrimônio cultural, promulga os princípios fundamentais da responsabilidade do Estado na proteção do desenvolvimento cultural. É nesta lei que encontramos que há uma necessidade de identificarmos e registrarmos, preservarmos e valorizarmos os bens materiais e espirituais que integram o patrimônio cultural moçambicano. Como responder a estes desafios? Por forma a respondermos a estes desafios que a lei nos traz, há uma necessidade de termos uma ação que passa pela proteção deste patrimônio para assegurar a transmissão às gerações presentes e futuras, também trazermos o legado arqueológico, histórico, cultural e artístico dos nossos antepassados, bem como as suas conquistas e os valores contemporâneos da cultura moçambicana. Em que consiste o patrimônio cultural? O patrimônio cultural, de acordo com o que define a Lei 10/88, consiste num conjunto de bens materiais e imateriais criados ou integrados pelo povo moçambicano ao longo da história, com relevância para a definição da identidade cultural moçambicana. Contudo, podemos também definir como tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, culinária, entre outros aspectos que dão a identidade cultural de um povo. Como surge a dimensão cultural deste centro? A dimensão cultural do Centro Educacional de Cambini surge no contexto de evangelização, em que, no âmbito de procura das melhores terras para a produção agrícola, o engenheiro Casey chega em 1909 na localidade de Cambini e desenha a planta do Centro Educacional de Cambini e começa com a construção das diversas instituições que o compõem. Este Centro Educacional de Cambini localiza-se na localidade de Cambini, a uma distância de 12,5 km da vila sede de Morombeni. É um centro que se encontra concretamente na zona rural, mas também é um centro que se encontra inserido num diverso contexto que tem vindo a assumir uma diversidade cultural de valor ao longo do tempo. No Centro Cultural de Cambini, encontramos diversas instituições que compõem como patrimônio cultural. Temos o dormitório Eduardo Mondlane, que estava em período de degradação, e o governo do distrito de Morombeni, em coordenação com o governo provincial, fez o restauro deste dormitório, como nós encontramos, que é um local onde a grande figura da unidade nacional, Eduardo Mondlane, dormiu ao longo da sua estadia em Cambini, nos anos de 1940 e 43.
Como vê, já tornou-se um novo dormitório, mas mantém a sua planta arquitetônica inicial. Neste momento, estamos no processo de submissão da documentação para a sua aprovação como patrimônio cultural moçambicano e, ao ser aprovado, irá incluir os seus elementos envolventes. Falamos da escola secundária Case, onde ele estudou. Falamos do templo onde a figura de Eduardo Mondlane, neste período em que esteve em Cambini, passava os seus cultos. Falamos do lugar de Mapatulino, onde a figura de Eduardo Mondlane reunia com vários jovens de Cambini e das outras localidades vizinhas para dar uma educação cívica, moral, uma educação patriótica, bem como uma educação religiosa. Mas também temos a barragem que fornecia energia ao Centro de Educação de Cambini até mais ou menos a década de 90 e outras infraestruturas que poderemos encontrar neste Centro Educacional de Cambini. Qual é a implicação política na gestão do patrimônio cultural? No âmbito de gestão do patrimônio cultural, nós constatamos que em Moçambique há uma deficiência na gestão do patrimônio cultural, não obstante a rica legislação que, ao longo dos tempos, procura promover a sua proteção. A título de dezembro, falamos desta Lei 10/88, de 22 de dezembro, que determina a proteção legal dos bens materiais e imateriais do patrimônio cultural de Moçambique. Temos a Resolução 12/97, de 10 de junho, que aprova a política cultural de Moçambique e as estratégias da sua implementação. Temos a Lei 55/2016, de 28 de novembro, que promulga o regulamento sobre a gestão de bens culturais e imóveis. Recentemente, temos o Decreto 44/2018, que aprova o regulamento para visitas a museus, centros de interpretação e locais históricos. Mas, para além destas leis, existem outras leis que tratam a questão do patrimônio cultural moçambicano. Qual a relação do setor da educação com o patrimônio cultural? A relação do setor da educação com o patrimônio cultural, partimos do princípio que a gestão do patrimônio cultural não passa apenas pela existência de leis, implica o envolvimento do setor da educação. Infelizmente, no país não tem havido práticas regulares que integrem na vida das escolas a visita dos locais históricos. Como se implica a Escola Secundária de Cambini na preservação do patrimônio cultural? A Escola Secundária de Cambini, como uma instituição de ensino, está neste momento trabalhando de uma forma determinante para que o patrimônio cultural do Centro Educacional de Cambini seja reconhecido pelo contributo grandioso na formação do arquiteto da Unidade Nacional nos anos de 1940 a 43. Falamos aqui da figura de Eduardo Chivambo Mondlane, assim como pelo empenho na transmissão de valores de patriotismo, morais e religiosos. Qual é o objetivo? O objetivo que tem a escola ao fazer este tipo de trabalho da divulgação pretende preservar não apenas os interesses imediatos, mas também os das gerações futuras. Como atingi-lo? Por forma a atingir este objetivo, é necessário que haja uma gestão sustentável, corporativa e colaborativa. Para tal, tem que haver um processo de preservação e valorização do patrimônio cultural através das ações desencadeadas na escola e na localidade de Cambini, bem como procurarmos os benefícios para as atuais gerações, sem prejudicar as futuras gerações, mas para tal precisamos de suportar nos pilares da sustentabilidade. Falamos aqui da consideração, o respeito e a preservação dos recursos ambientais, sociais e econômicos. Como? Preparando na escola cidadãos responsáveis com a bagagem do conhecimento apropriado, disponibilizando uma formação do indivíduo para que isso é necessário que, através esta formação deve ser feita pela opção de uma abordagem de conteúdos que contribuam para a formação de um cidadão mais consciente dos problemas que assolam a sua comunidade, distrito, província e nação.
bem como pela criação de condições para uma mudança de atitudes e motivações para que os alunos ajam em prol da sua solução, assumindo-se hoje e amanhã como pessoa e profissional, assumindo-se hoje e amanhã como membro integrante da sociedade e do mundo. Como garantir a manutenção e gestão sustentável dos locais históricos existentes no Centro Educacional de Cambini? Com vista a garantir a manutenção e gestão sustentável dos locais históricos existentes em Cambini, o Governo do Distrito de Morombeni cria a primeira comissão de gestão de locais históricos com uma missão bem definida, que é de fazer uma gestão sustentável do patrimônio cultural existente neste local, bem como manter vivo o passado histórico e cultural da localidade. Como irá contribuir a Escola Secundária de Cambini? A Escola Secundária de Cambini irá contribuir com a manutenção, restauração e divulgação da diversidade do patrimônio cultural, das infraestruturas existentes no Centro Educacional de Cambini. Também irá contribuir em criação de condições de incentivo à participação da comunidade escolar e da população circunvizinha nas estratégias de gestão sustentável, onde cada indivíduo terá sua contribuição quando reavaliar seus hábitos de consumo. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho, da nossa apresentação. Acho que convém aqui fazermos a ilustração das fontes, daquilo que é a bibliografia usada para a elaboração deste trabalho. Portanto, como se pode ver, recorremos a algumas obras, mas também a internet e, para além da legislação vigente em Moçambique, recorremos também a algumas fontes orais. Estamos a falar das lideranças comunitárias locais, estamos a falar também de pessoas influentes que têm um amplo conhecimento desde a implantação do centro, assim como o desenvolvimento das próprias atividades. Portanto, assim como a própria Igreja Metodista Unida, que tem lá o seu arquivo e também tem lá as suas fontes orais que têm o conhecimento desta matéria. E muito obrigado, então, agradecemos mais uma vez por ter essa oportunidade de participar neste colóquio no âmbito das Jornadas Europeias do Patrimônio. Obrigado.